Boa noite a todos. Glória a Deus, aleluia. Feliz porque estamos alegres pelas bênçãos do Senhor em nossas vidas. Maravilhoso, maravilhoso. Meu Deus, aleluia. Se não for para te adorar, Senhor, não me faça entrar. Se não for para te exaltar, Senhor, não me faça entrar. Como diz o louvor que o Senhor põe no meu coração, se não for para te adorar, Senhor, não me faça entrar. Se não for para te exaltar, Senhor, não me faça entrar. Se não for para te adorar, Senhor, não me faças subir. Se não for para te exaltar, Senhor, não me faças subir. Não quero ser um fogo estranho, uma adoração estranha, e me consumires, Não quero ser um fogo estranho, uma adoração estranha, e me consumires, Não quero ser chamado, nunca te conheci. Não quero ser como os filhos de Arão, que trouxeram no templo, no tabernáculo do Senhor, um fogo estranho. Não quero subir se eu não estiver pronto. Se eu não estiver totalmente vestido por Cristo. Hoje estamos sendo chamados à santidade. O que vamos falar hoje é aquilo que temos falado nos últimos dias, mas de forma mais profunda. O Senhor está a insistir no meu coração. Estamos a falar hoje da mesma saga, lições do reino de Deus, momento para falarmos de amor, para apresentar a segunda parte da saga. Deus perdoa a nossa ignorância, mas com um tema diferente. Jesus Cristo, o Rei ungido, Deus encarnado. Estamos a trazer o Senhor Jesus como Senhor. A Bíblia diz que a palavra da fé que nós pregamos é se com a nossa boca confessar ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. No livro de Romanos 10. Aleluia. Vou ler aqui em James. Livro de Romanos 10. No verso 9 diz: se com a boca confessares que Jesus é Senhor e crês em teu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Jesus Cristo é o Senhor. E é o soberano. E é real. Então, hoje viemos com uma palavra que tem tocado o meu coração, que tem me confrontado nos últimos dias. Tem falado com a minha alma. Mas tem, meu irmão. Porque eu sinto que o Senhor está com dor.
por causa da ignorância de muitos que acham só por conhecer sobre Jesus, acham que é suficiente para ser salvo. Esta mensagem vem do coração do Senhor, porque o orgulho cristão tem e está tirando o foco de muita gente em Cristo. Somos tão orgulhosos pensando só por frequentar uma igreja. Somos salvos ou seremos salvos só porque íamos a um culto fazendo orações mecanizadas, trabalhar como protocolo, diácono, pastor. Achamos que somos realmente cristãos. E hoje falando do Senhor Jesus como Rei ungido, Deus encarnado, aquele que veio morrer por nós, aquele que deu a vida por nós, aquele que deu a sua vida na cruz, derramou o seu sangue e pagou o preço da nossa vida, da nossa salvação. E hoje nós temos a salvação, temos a redenção por meio dele. Está nos convidar para nós olhar Jesus, não só como Salvador, mas como Senhor das nossas vidas. Por que Senhor? Meu irmão, vou dar um exemplo. No tempo da burguesia, dos senhores feudais, todos e tudo que estava na terra daqueles senhores feudais pertencia a ele e ele era chamado Senhor. Até o filho do capataz ou da escrava que nascesse no terreno dele pertencia a ele. Mas o Senhor Jesus não é esse tipo de pessoa que levava as pessoas à escravatura. Ele leva as pessoas a ter uma vida com abundância. E a partir do momento que você torna-se salvo, é porque você tem um Senhor. Jesus não é teu Salvador, simplesmente. Jesus é o Senhor que te deu a salvação. Isso que as pessoas devem entender. Jesus é o Senhor que te deu a salvação. Jesus é o Senhor que te deu a vida. E as pessoas estão a ver Jesus como Salvador e não querem que Jesus seja seu Senhor. Não querem que Jesus se comanda a sua vida. Não querem que Jesus guie a sua vida. Não querem que Jesus dita o ditame da sua vida. Salmos diz, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. João disse que ele cresça e eu diminua. Mas Deus nos mandou morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Como Paulo disse, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é as obras. Não é as obras que vão nos fazer ser salvos. Não é as obras que vão nos fazer ser salvos. Só quero ver tudo do computador. Não é as obras. Não é as obras que vão nos fazer ser salvo. Não é. As obras têm que ser um reflexo do amor de Deus em nossas vidas para com Deus e para com o próximo. É o resultado da nossa salvação pela graça em Deus. Do favor não merecido que nós ganhamos através do amor de Deus. E não como uma forma, um meio, uma estratégia para ganharmos a salvação. Deixa eu te dizer, meu irmão, que vamos ficar totalmente admirados. E eu estou preocupado porque 90%, até talvez 90% é muito, 95% dos cristãos, 16 cristãos estão a caminhar para quê?
para o inferno. Oh. Porque não deixam Cristo ser o seu Senhor. Porque dizem que conhecem o Senhor, falam do Senhor, cantam sobre o Senhor, mas não obedecem ao Senhor. As obras não nos salvam. Isaías 64, 6 diz, 64, verso 6 diz que até as nossas melhores obras sem Cristo são como trapo de imundícia. Como falei, as obras devem ser uma manifestação do amor de Deus em nossas vidas e não um meio para alcançar a salvação. A salvação sempre será pela graça em Jesus Cristo, nosso Senhor, e nunca pelos nossos feitos. Quando lemos Tito, o livro de Tito, porque eu não estou aqui pregar motivação, estou a pregar a palavra. Todas as vezes que eu falar de alguma coisa, tenho que certificar na palavra. Tito, no capítulo 2, verso 11, ele diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Eu não tenho jeito. E não podemos esquecer o Efésios. Aleluia. Efésios 2, no seu verso 8, diz assim: portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É um dom de Deus. Não vem por meio das obras, a fim de que ninguém venha a se gloriar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Em Cristo Jesus. Não tenhamos Jesus simplesmente como Salvador. Ele é o nosso Deus ungido, Ele é o Rei encarnado. Aliás, Ele é o nosso Rei encarnado. Aliás, Ele é o nosso Rei ungido, é o nosso Deus encarnado, está certo. Ele é o nosso Rei ungido, é o Deus encarnado, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. Porque, olha, eu estou preocupado porque isso está abalando o meu coração. E eu me vi nessa situação de achar que conhecer sobre Cristo é conhecer Cristo. De falar sobre Cristo, mas não obedecer. Não estamos a fazer nada. Por isso o Senhor está preocupado que no dia do julgamento muitos que se dizem filhos de Deus por frequentar uma igreja, seja qual for, serão rejeitados porque o Senhor não os conhece. O Senhor só conhece aqueles que fazem a vontade dEle, aqueles que lhe obedecem. Por isso que Jesus falou em Mateus 15:8, que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração não está em mim. Eles não deixam que eu seja seu Senhor. Você só vai ser salvo, meu irmão. Você só se torna filho de Deus quando você deixa que Jesus, quando você confessa ao Senhor Jesus. Quando você tem Ele como Senhor, não só como Salvador, mas como Senhor. Quem vai te salvar é o Senhor Jesus, que derrama a sua salvação em você. O ato do Senhor Jesus, a obra de nada do Senhor Jesus,
é que a salvação para você, é que a graça para você e para mim, meu irmão. Então, como é que dizemos que amamos a Deus? Estamos a falar lições do reino de Deus. Deus perdoa a nossa ignorância. Segunda parte da saga, com o tema Jesus Cristo, o Rei ungido, o Deus encarnado. O subtema, Jesus nosso Senhor. E é real e soberano. Deus está a nos chamar a ver Jesus como Senhor. Quando vemos Jesus como Senhor, temos que lhe obedecer. Temos que lhe seguir. Temos que andar de acordo com a sua vontade, não a nossa. Jesus como Senhor nos chama à santidade. E não viver uma vida de vícios escondidos. Não adianta deixar só Cristo ser meu Salvador. Se não for meu Senhor, não consigo e nunca vou ter acesso à salvação. Não adianta. E não adianta nós pregar santidade e viver uma vida adúltera em secreto. Não adianta falar sobre santidade e sermos adúlteros. Levantar a mão no culto. Estamos cheios de vício de pornografia. Não adianta. Muita gente está na igreja. Falamos de santidade. Levantamos as mãos. Falamos de amor. Falamos de perdão. Mas temos vícios escondidos. Somos adúlteros. Temos vício de pornografia. Vício de masturbação. Somos mentirosos. Temos vício de jogo da sorte. Não temos Senhor como autossuficiente, dono de tudo em nós. Jesus Cristo é o nosso Rei ungido, é o Deus encarnado. Deixemos Ele habitar em nós e viver uma vida de santidade, uma vida de renúncia ao pecado. Aquele pecado que você acha que ninguém está a ver. Você acha que viver de aparência. Deus não sabe o teu coração. Ele vê tudo. Não há nada escondido nele. A Bíblia diz não há nada escondido, não vai ser revelado. Isaías diz que até o animal sabe quem é o seu dono. Vamos ler Isaías. Olha o que Isaías diz. Olha o que Isaías diz. Ouve, ó céu, preste atenção, ó terra. Eis que, assim diz o Yahweh, o Senhor, criei filhos e os fiz desenvolver. Todavia, eles se revoltaram contra a minha pessoa. O boi conhece, Isaías, capítulo 1, versículo 12 e 3. O boi conhece o seu dono. O jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Olha que Deus está falando. Com tristeza, nação pecadora, povo carregando de malignidade, raças de perversos, filhos que amam a corrupção, eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor.
Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Isso é uma palavra que não se pode ler essa palavra e sentir-se bem. Falamos de perdão, mas odiamos nosso próximo. Temos mágoas escondidas. Temos inveja do nosso próximo. Quando você está agindo assim, você não tem Jesus como teu Senhor e Salvador. Não. Você não tem como Senhor. Porque você está ligado a outro Senhor. Mas é melhor nós lermos. Porque nós estamos a falar de Jesus como nosso Senhor. E tudo fora de Jesus como nosso Senhor. Jesus não vai se responsabilizar. Tiago capítulo 3. É necessário que as pessoas entendam a verdade. Busquem a verdade. Mesmo que dói. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que demonstre por seu bom proceder cotidiano, todos os dias, mediante obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. Quem é a sabedoria? Jesus Cristo. Ele diz que ele se tornou sabedoria. Desculpa, por nós. Depois vem, no entanto, se abrigais em vosso coração, olha, se vengemos na igreja, pensamos que se comportar bem, mudar hábitos, somos convertidos e transformados. Deus não vê o que está fora. Deus vê o que está dentro. Não adianta ter uma igreja cheia, mas com pessoas com inveja. Vamos ler. No entanto, abrigais em vosso coração, olha, inveja, amargura, ambição, egoísta. Não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Falar de mentira, vocês negam a verdade porque é mentiroso. Portanto, este tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas é que? Demoníaca. Demoníaca. E nós temos isso na igreja. E pessoas com esse tipo de comportamento, com esse tipo de sentimento em seus corações, acham que vai para os céus. Acham que vai para os céus. E Paulo estava preocupado com isso. Quando lemos na carta de Efésios, no seu capítulo 4, vamos ver isso. Quando Paulo fala como devem agir os crentes. Quando Paulo diz que devemos despir a nossa antiga maneira de viver. Olha o que ele fala no capítulo 4, no versículo 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um só mesmo Cristo. Todos somos o mesmo corpo. Está certo. Estremecei da ira, mas não pequeis. Irais, está falando de irais, mas não pecais. Acalmai a vossa raiva antes que o sol que se oponha. Não deis lugar ao diabo. Aquele que rouba, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom para que tenha que repartir com o que está atravessando período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que causa destruição. Quantos fofoceiros temos na igreja? Quantas irmãs vão no domingo, depois do culto, se juntam para falar mal? E até todas as pessoas mesmo no culto estão a falar mal. Estão a falar mal do outro irmão. Ou da outra irmã. Fazendo com... Estou no versículo 9. Não seja da vossa boca nenhuma palavra que causa destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção.
Olha aqui Paulo está pedindo assim como o Tiago pediu. E Tiago falou que está no coração do homem, que não é de Deus, é terreno e é diabólico. Olha que Paulo está falando. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, seja eliminada no meio de vós. Bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondoso e compassivo uns com os outros. Por isso é que eu disse que as obras devem ser uma manifestação do amor de Deus. Não uma forma de ganhar salvação, porque a salvação é pela graça. Como eu lembro no livro de Efésios 2, 8, 9 e 10. E Tito. Pelo contrário, sedes bondoso, compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo, que é nosso Senhor. Glória a Deus. E quando lemos o mesmo livro de Tiago que temos a ler, quando vemos mais embaixo, já no versículo 16, depois de nós lemos que esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas vem da terra, e não é celestial, mas sim demoníaca. Olha aqui a palavra diz. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Quer dizer que esses tipos de coisas atraem maldade, atraem comportamentos maléficos, atraem espíritos negativos. Por quê? Porque é diabólico. E se é diabólico o quê? Um abismo chama outro abismo. Mas o meu irmão, não quero deixar de odiar o seu vizinho, odiar o seu amigo. Não quer deixar. Não quer deixar. Mas vai na igreja. Odeia a família. Não se fala com o irmão nem com a irmã. Nós estamos eu estou sempre a repetir isso porque isso está comovendo o meu coração. Porque eu também estava nessa condição e eu preciso que o meu irmão não esteja nessa condição. Porque às vezes nós estamos no púlpito a pregar, mas estamos cheios de maldade no meu coração. Odiamos nosso irmão. Estamos com avareza, com orgulho. Pensamos que o facto de nós estarmos aí a pregar, um aplauso, porque pregamos bem, seremos salvos. Não! Enquanto não pegamos a nossa cruz, e caminhar todos os dias a Cristo, nos render na totalidade a Deus, temos submissão ao Espírito Santo. Viver uma vida de oração, de meditação constante na palavra e de jejum, e de fazer a obra de Deus na santificação, renunciar ao mal, e deixar com que Cristo habite em nós. Sermos confrontados. E às vezes sei que vai doer. Vai haver perdas. Vai haver doações. Vai haver perda. Porque não se pode estar no reino sem perdas. Há coisas que não temos que perder porque não fazem parte do reino. Mas nós não queremos perder. Não queremos deixar. Queremos dar sala e não um quarto. Queremos dar o quarto, mas não a sala. E neste momento não queremos dar a casa toda. Jesus tem que habitar em tudo na tua vida. Em tudo. Não adianta falar de amor, mas odiar de forma escondida. Falando mal dos nossos vizinhos, nossas famílias, nossos irmãos. Uma coisa é amar a ideia do Senhor Jesus. Outra coisa é ser submisso ao Senhor Jesus. Queremos as bênçãos dos céus, mas não queremos obedecer o que o Senhor nos manda fazer. Queremos perdão, mas não queremos nos arrepender. Ele diz: Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas que todo homem se arrependa. Atos 17:30. Olha que Deus fala quando chamou a atenção ao povo de Israel. Segundo de Crônicas 7:14. Ele diz: se o meu povo chama para o meu nome orar, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender do seu mau caminho. Deus estava a chamar a atenção ao povo que não era dele. É um povo que era dele, que chama andar mal. Que se continuasse assim, não podia herdar a vida eterna.
Deus vai falar assim, voltem para mim. Como é que vai voltar? Se humilha, reconheça que estás mal. Reconheça que estás a fazer, não é o que eu mandei. E ora, fala comigo. E deixa do seu mau caminho. Busca a minha face. Busca a minha face e se arrependa. Porque arrependimento é o fundamento pelo qual o reino de Deus, o reino de Cristo está firmado. São os fundamentos de quê? De Cristo. Quando lemos em Hebreus 6, capítulo 1 e 2, diz que o fundamento de Cristo são arrependimento das obras mortas, a fé. Isso é doutrinário, isso é a doutrina de Cristo. Não é a doutrina da igreja, da tua igreja, aqueles dogmas. Não, a doutrina de Cristo é arrependimento. Por isso que Jesus, quando chegou, a primeira coisa que falou é: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E nesse tema que eu estou a trazer, Deus perdoa a nossa ignorância. Eu falo sempre, quando você lê aí, o arrependimento é a chave. Ele diz, primeira coisa, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É negar o pecado. É fugir o pecado. Depois diz que o primeiro é o arrependimento. Hebreus 6, 1 a 2. Depois, fé em Deus. Depois vem batismo. Depois vem imposição das mãos. Depois vem ressurreição dos mortos. Depois vem juízo. Então diz que meu povo chama para o meu nome deve se humilhar, orar, buscar minha face e se arrepender do seu mau caminho. Se arrepender do engano. Buscar conhecer o Senhor. Buscar conhecer o Senhor, andar e obedecer ao Senhor. Como é que nós dizemos que amamos o Senhor? Lucas 6, 46. Dizemos que amamos o Senhor, mas não obedecemos. Ele vai dizer assim, não, porque eu nunca te conheci. Vós que praticam a iniquidade. Vós porque não fazem a vontade de Deus. Quem pratica a iniquidade não faz a vontade de Deus. Não obedece a Deus. Oh, meu Deus. Queremos perdão, mas sem arrependimento. Queremos salvação sem cruz, sem renúncia. Achamos que a Deus tudo está bom. Tudo é normal. Paulo disse, tudo chama ilícita, mas tudo me convém. Aleluia. A vida eterna é uma vida de renúncia. Renunciar a vícios. Renunciar ao mal. Não basta achar que nossa salvação pela graça acabou. E andar porque não somos salvos, porque confessamos Jesus nosso Senhor Salvador. Não. Não adianta viver uma vida de aparência. Uma fé de aparência. Servir a Deus por conveniência. Só invocar quando precisamos do Senhor. Queremos bênção. Sem entregar o controle das nossas vidas ao Senhor Jesus. Controle total. Este engano está a consumir a igreja de Cristo. E, meu irmão, se não houver mudança, muita gente que pensa que é cristão vai parar no inferno. Falo isso com temor e tremor. Você cometi, na minha cronologia, quando estava a falar, disse ser boa não te leva aos céus. Paulo disse, 1 Coríntios 13, ainda que eu vendesse os meus bens desses aos pobres e não tivesse amor. Quem é amor? Deus é amor. É nada. Ainda que eu tivesse toda a fé, não tivesse amor, é nada, porque a fé opera no amor de Deus. O amor é a obediência a Deus. Amor é a obediência ao senhorio de Jesus Cristo. Por isso que ele disse, a fé opera no amor. Muitos pensam por fazer obra de caridade. Tem Jesus como Senhor Salvador? Não. Daí tu pensa por ser boa.
um homem normal, obedece às leis do seu país, que se comporta bem, será salvo? Não. A salvação não é pelos teus feitos. Salvação pela obra terminada do nosso Senhor Jesus Cristo. E você tem que tê-lo como Senhor e obedecê-lo de forma íntegra. Deixa eu te dizer, meu irmão. Sem a santidade ninguém verá Deus. E o Senhor nos chama a santidade. Santidade não é deixar certos hábitos ou mudar de aparência, mudar de andar, mudar de cabelo, mudar da maneira de vestir. Isso não é santidade. Santidade começa a mudar-se de dentro para fora. É quando Cristo vive em você. E nós para Ele. Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Aquilo que eu faço não é o que faço, mas Cristo faz por mim. É pela fé no Filho, que é Cristo, nosso Senhor. É quando nossos pensamentos são os pensamentos de Cristo, nossa mente é a mente de Cristo. É quando o seu Espírito ocupa cada espaço da nossa alma. É quando o Senhor é o centro de tudo nas nossas vidas. Quando o Espírito Santo ocupa cada lugar no ser humano. Porque quando o Espírito Santo ocupa todo o nosso corpo, nos enche do seu Espírito, não há espaço para pecado. É como um quarto que está sem luz, depois alguém vem, acende a luz. Não há espaço para trevas. Santidade que o Senhor nos manda viver para que possamos ver a Ele. É se render diariamente. É amar o Senhor e amar aqueles que Ele nos manda amar. Não somente ver o Senhor como Salvador, mas principalmente como Senhor das nossas vidas. O dono das nossas vidas. É saber que a nossa vida já não nos pertence, mas pertence a Deus. E se Ele é meu dono, eu devo obedecer o meu dono. Devo obedecer o meu dono. Por isso é que Lucas diz, deixa-me ler Lucas 6. Oh Jesus, a tua palavra é viva e eficaz. Aleluia. Lucas 6, no seu verso 46. Diz assim a palavra do Senhor. Por que me chamas Senhor, Senhor, e não praticas o que eu vos ensino? Outra Bíblia diz, não obedece o que eu vos falo. Dizemos Senhor, Senhor, mas... Por isso que Jesus vai falar, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Porque soubemos sobre o Senhor, mas não obedecemos o que o Senhor nos manda. Não queremos, não queremos. Não queremos ser confrontados. Oh, meu irmão, saiba que todas as vezes que nós buscar a santidade, vai haver confronto na família, na igreja, na sociedade. Vão nos chamar de loucos, vão nos chamar de fanáticos, vão nos chamar de chatos, radicais. Seremos rejeitados, acusados, seremos reprovados pelos nossos que achamos que são nossos. Mas saiba que seremos recompensados eternamente. Quando nós obedecemos ao Senhor, porque andar em santidade é obedecer, andar na obediência do Senhor. Por isso é que no livro da 1 Samuel diz que a obediência vale mais do que sacrifício. Isso aí, 1 Samuel 15, 22. Deus quer mais obediência do que sacrifício.
Oh, Deus. Eu sei que estás cansado, oprimido, por tentar seguir a Deus com as tuas próprias mãos, tuas próprias forças. E por causa disso, muitos estão a desistir no caminho, devido à distração e à preocupação dessa vida. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo te guiar. Não deixa ser vencido pela pressa, pelo cansaço e pelas tentações escondidas que o meu irmão tem, mas não quer deixar a Deus. Por isso é que por isso é que Jesus na oração disse: livra-me das tentações. Não deixa ser vencido pelas tentações escondidas, deixa Deus. Não deixa as coisas te dominem. Há esperança. Para essa esperança devemos ter rendição total a Deus. Rendição total ao seu Espírito. E quem busca o Senhor em meditação diária, em oração, em jejum, e foge o mal, aborrece o pecado, o Senhor vai lhe fortalecer. A vida cristã não é um esforço isolado, mas sim a dependência total do Senhor através do seu Espírito Santo em nós. O Senhor não rejeita fraqueza sincera, mas o Senhor rejeita a arrogância de que não precisamos dele. O Senhor busca corações rendidos ao Senhor. E por isso que a Bíblia diz que Deus não nega um coração concreto e quebrantado, um coração arrependido, cheio de vontade de ter o Senhor. Não adianta estar presente na casa do Senhor, mas com a alma ausente, com vícios secretos, com amargura, com inveja, com ódio, buscando mais aplauso do que humildade, com vícios de pornografia, com vícios de adultério, bebedice, fazendo tudo nas escondidas, mostrando nos irmãos uma vida de santidade, mas negando a eficácia dele. Deus não sonda a tua aparência, Deus sonda o coração. Por isso é que quando Samuel foi para ungir Davi, Samuel viu o primeiro filho de Jessé. Samuel disse: esse mesmo, esse irmão mesmo é que está bom, esse camada mesmo é que é grande, forte, boa de aparência, esse mesmo é assim como temos visto. Também é assim como muitas das vezes nós escolhemos nossas parcelas, nossos parceiros. É assim como muitos pastores vejam antes de consagrar alguém. Então, consagrar muitas das vezes irmãos sem santidade, sem uma vida de santidade de oração, sem Deus. Podemos haver aparência, sem saber que as chamadas que têm essa aparência muitas das vezes negam a eficácia de Deus. Não estou a dizer que todo mundo, né? Mas muitos deles negam a eficácia de Deus. Então, porque a santidade ao Senhor Jesus, a nossa obediência ao Senhor Jesus, que nos leva à santidade, porque a obediência leva à santidade. Quando você obedece a Deus, você está a ser santo. Você está a buscar santidade todos os dias da tua vida. Nós somos santificados em Cristo Jesus, mas devemos manter-nos na santidade. Como manter-nos na santidade? Obedecendo ao senhorio de Jesus Cristo. Obedecendo àquilo que Ele nos manda. Porque Ele diz que, como me dizem Senhor, Senhor, se não fazem aquilo que eu falo. Não obedecem. Honram Deus com os lábios, mas Deus não está nos seus corações. Estamos a ser motivados e não levados à santidade. A palavra de Deus é real. É uma semente que devemos semear todos os dias nos nossos corações. A palavra de Deus é viva e eficaz. E sem ela a fé
é morta. Como vamos dizer que a nossa fé é viva se não temos a palavra de Deus? Se não obedecemos a palavra de Deus? Então não é fé. A fé se baseia na palavra. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Como é que você tem fé? Não medita a palavra de Deus? Chega na igreja, ouve a palavra de Deus, nem anota, nem faz nada. Fome entrou, fome saiu. E vê a igreja como um hábito e acha que está salvo. Esquece, meu irmão. A palavra de Deus é viva e eficaz. A fé vem de ouvir a palavra de Deus, porque ela te santifica. Nós, para agradar a Deus, agradamos a Deus pela fé. A fé na palavra de Deus. A fé na palavra do Senhor Jesus Cristo. A fé naquilo que Ele nos diz para obedecer. Eu quero ler aqui o livro de 2 Tessalonicenses. Seu capítulo 2, no versículo 13. Diz assim: Todavia, irmãos amados, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. A sua palavra é verdade. Glória a Deus. Vamos ler o livro de João. Tem mesmo que ler os versículos. Hoje vamos demorar. Mas o importante é que a mensagem vai chegar. Eu não vou te convencer. Que te convence é o Espírito Santo. Mas ele só vai te convencer se tiveres o coração aberto para ouvir as mensagens, a verdade, mesmo que doia. Santifica-me, João 17:17. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. E depois no versículo 19 diz: em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela quê? Pela verdade. Esta é a oração de Jesus a favor de nós, os discípulos, que somos discípulos de Cristo. Estamos a ser guiados por cegos. Pessoas que não nasceram em Deus, não se converteram, não nasceram de novos. Por isso é que temos muita falta de segurança. E muitas das vezes pensamos que ir à casa do Senhor estamos salvos. Mesmo sem ter uma vida de total devoção a Deus, de total rendição ao Espírito Santo. E vimos que a Bíblia já não é suficiente. Precisamos procurar livros de autoajuda. A palavra de Deus deixou de ser coisa principal para buscar sabedoria, santidade, conhecimento que agrada a Deus, como diz Jeremias 9, 21, 22. Porque não temos tempo de esperar no Senhor, de viver uma vida de renúncia total, devoção ao Senhorio de Jesus Cristo. Não temos tempo. Por causa disso, muitos estão a procurar quimbandas. Muitos estamos a achar que Deus não opera. Como querem tudo rápido, estão preocupados com as coisas do mundo. Deixamos de crer em Deus para crer nas quê? Para que nos feiticeiros e nos curandeiros vestidos de quê? De pastores. Os mercenários vestidos de quê? De apóstolos e pastores e profetas. Queremos conforto, queremos estar na boa vida, mas não queremos ser confrontados pela palavra. A Bíblia diz: Deus castiga e repreende todos quanto ama. Queremos emoção sem santidade, que nos leva ao arrependimento e que nos transforma, como diz Romanos 12, 2. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Naquilo que o Senhor Jesus Cristo nos manda,
Não há vida cristã sem cruz. Não há céu sem santidade. Não há bênção sem consagração. Não há perdão sem arrependimento. Se não estamos dispostos a negar a si mesmo, a negar a nós mesmos e pegar nossa cruz todos os dias, não seremos discípulos de Deus. E não estamos disponíveis para ser salvos. O Senhor Jesus é tudo em tudo. Ele é que quer tanto não quer como não efetuar. Ele é o Senhor. E tudo dá sobre o seu domínio. Ele é o dono dos céus e da terra. O que ele define é lei. Não tem volta. Ele não está disponível a cumprir a tua palavra. Ele está disponível a cumprir a sua palavra. A palavra dele é que ele vai cumprir, não a tua. E você deve obedecer, deve obediência total à sua palavra. Isso não vai mudar. Quer você queira, quer você não. Quer você acha que a Bíblia é insuficiente ou não é suficiente. Aquilo que você acha que não, que falta aumentar, acrescentar, não importa. A palavra de Deus não vai mudar. Tudo passará, mas a palavra de Deus não passará. A palavra de Deus é a palavra do Senhor Jesus. Ele é Senhor. Ele é o Deus encarnado, é o Rei ungido. E a palavra do Rei é lei. Ele é Senhor. Tudo que está sob o seu controle é dele. Mas ele nos manda obedecer a sua palavra. Oh, Jesus. Devemos obedecer plenamente a Deus. Deixar que cada decisão, cada passo, cada sonho seja guiado por Cristo. Através do seu Espírito Santo. Isto não é um fardo, mas é uma vida abundante. Se deixar guiado por Deus. Vinde todos os cansados oprimidos, que eu os aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Esta é a palavra de Deus. Devemos nos arrepender. Devemos deixar de odiar nossos irmãos. Deixamos de essas amarguras escondidas. Que não, eu posso perder todo mundo, mas ele não. Odiar o teu ex-marido ou teu ex-namorado porque me fez deixar de fazer. Odiar o ex-amigo ou amiga porque ela tem ou não tem. Odiar o irmão porque não ele se acha que ora muito. E todas as vezes que alguém está buscando santidade, é combatido na igreja, na família e não só. Amém? Todas as vezes que você se mergulhar em buscar conhecer o Senhor, é andar na santidade, na obediência total a Deus, você vai se preparar para ter confronto. Se prepara. Se prepara. Não falo isso para te condenar, meu irmão. Não falo isso para te condenar. E Cristo também não te condena. Mas Ele está nos chamar a um arrependimento verdadeiro, a uma entrega total, a renunciar totalmente ao pecado. Deixar que a luz que acenda o quarto apaga todas as trevas em você, porque a luz é Cristo. Deixar o Senhor de Jesus Cristo te guiar através da tua obediência nele. Pega a tua cruz. Vida cristã é renúncia todos os dias. É renunciar todos os dias ao mal. É ser conduzido pelo Espírito Santo. Não importa o que vai custar. A religião nos mentiu, dizendo que não, vem em Cristo, está tudo bem. Não. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Vai haver confronto. Vai haver desprezo. Vai haver inimigos e perseguições. Ele disse que ganharás 100 vezes mais bens e perseguição. A vida cristã é uma vida de obediência. A obediência vai exigir renúncia, mesmo que doia. Mesmo que
devemos perder. Obedeça ao Senhor Jesus. Ele é nosso Rei ungido, Deus encarnado. Não importa pregar no altar, mas está cheia de ódio, de orgulho, preocupado com aplausos. Não importa pregar no altar e pensar que as nossas obras, nossa ida na igreja, as nossas obras vão nos salvar. Só vai ser pela graça. Essa é nosso Senhor Jesus Cristo. É submissão total ao Senhor Jesus Cristo. É obedecer totalmente aquilo que Deus fala. Por que tu achar que a palavra de Deus está ultrapassada? Por que tu achar que obedecer a palavra de Deus não é suficiente? Por que tu achar que a Bíblia tem que se adequar a teu padrão de vida? Meu irmão, a Bíblia é real e é imutável. A palavra de Deus é imutável. Você tem que obedecer, não importa em que tempo, fora de que tempo. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você não tem que mudar a palavra de Deus para viver a vida cristã. Porque não se adequa. Porque queres viver como queres ser homossexual e acha que Deus tem que obedecer a tua homossexualidade. Quer ser lésbica, acha que Deus tem que obedecer a tua lesbianidade. Quer ser adúltero, fornicador, quer ser um empresário mentiroso, gatuno, que rouba, que acrescenta, que foge dos impostos, tudo isso, quer dizer, quer viver uma vida de promiscuidade, quer ser um camarada vândalo, que só quer aproveitar a ocasião para ir roubar, por causa da fome, destruir bens dos outros. Quer se tornar um político, não para ser uma boa pessoa, mas para quê? Só para ter uma boa vida. Não importa como chegar, não importa se vai destruir a vida de pessoas, vai magoar pessoas. Não, isso aqui não vai te levar a lado nenhum. Há um dia que vai responder por isso. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas que todo homem que se arrependa. Porque um dia, esse dia pode ser hoje. Porque para Cristo, para a vida de Cristo, uns vão chegar primeiro, outros não. Uns vão morrer. Claro que outros vão estar na vida de Cristo. Mas deixa eu te dizer, teu encontro com Cristo pode ser hoje ou pode ser amanhã. Por isso, meu irmão, se arrependa. Peça perdão a Deus. Fala, Deus, me perdoa pelo adultério que eu tenho feito. Me ajuda a vencer. Senhor Jesus, toma conta da minha vida. Fala, Senhor, me perdoa pelo vício de masturbação. Pela mentira, por ser adlabona, adlabão. Por ser fofoqueiro, fofoqueira. Por ter vício de pornografia. Por ser avarento, gatuno. Por ser um bêbado, um comilhão. Deus me perdoa por viver nas obras da carne. Peça perdão a Deus. Ele está disponível a te amar. Você não vai conseguir deixar sozinho. Você precisa do Senhor de Jesus Cristo. Você precisa do Senhor que derrama o seu Espírito em você, que vai te ajudar. Que todos os dias você a vencer passo por passo, mas no controle do Espírito Santo. Ah, não, mas eu sou prostituta. Será que Deus vai me aceitar? Deus aceita todo mundo. Deus te ama. E eu gosto, porque eu sei que no céu vai ter muitos prostitutos. Muitos ex-prostitutos. Assim tá certo, muitos ex-prostitutos. Muitos ex-gatunos. Muitos ex-corruptos. E vai ter muitos que se acham cristãos e não são. No inferno vai ter muitos que se acham cristãos e não são. Vão se admirar quando estiverem no inferno. Mas Deus vai falar, nunca vos conheci. Porque você praticava iniquidade. Mas aquele que praticava iniquidade, não conhecia Jesus, quando conhecer, ele vai deixar. Mas você que está a esconder a tua maldade na igreja, está a esconder o teu orgulho na igreja, está a esconder o teu ódio na igreja, está a esconder a tua mágoa contra o irmão, inveja, orgulho, mentira, bruxaria na igreja, vai ir para o inferno.
Se arrependa. Jesus te ama. Se arrependa. Volta ao teu primeiro amor. Devemos viver uma vida de santidade mesmo que o mundo não entenda. Obedecer ao Senhor Jesus mesmo que custe relacionamento. Proclamar a verdade mesmo que sejamos zombados. Carregar a sua cruz mesmo que custe cargos laborais, políticos, não só. Permanecer na verdade, ainda que achamos que não temos tempo. Mas permanecer na verdade no tempo e fora do tempo. E voltar ao Senhor e ao arrependimento verdadeiro, porque é a chave para você alcançar a graça. 1 Coríntios 6, 12. Não permita que tudo te domine. Todas as coisas te é lícita, mas tudo te convém. Não permita que as coisas deste mundo te dominem. Se entrega a Jesus. Apocalipse 2, 5. Lembra-te de onde caíste. Te arrependas. 1 Timóteo, devemos permanecer no amor, na fé e na santificação. Tudo tem a ver com a obediência. Tudo tem a ver com a palavra de Deus. Eu quero te chamar, meu irmão, a desistir desse engano. Este engano que acha que nós, só porque vamos para a igreja, somos salvos. Só porque obedecemos a doutrina da igreja, somos salvos. Nós somos salvos quando obedecemos o Senhoria de Jesus Cristo. Quando temos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, como temos Ele sendo a nossas vidas, quando Ele dirige a nossas vidas, guia as nossas vidas. Só assim como somos salvos, meu irmão. Jesus tem me confrontado com esta palavra. A nossa ignorância tem nos levado a pensar que a nossa igreja é melhor que a igreja do outro. Tem nos levado a pensar que a nossa dominação é melhor que a igreja do outro. Muitas vezes achamos que só estou chamado de Jeová, eu sou salvo, é aquele sal impuro. Achamos que só porque sou testemunho, só porque sétimo dia obedeço o sábado, eu é que sou salvo. Aqueles que não estão obedecendo o sábado não são salvos. Achamos que eu, porque obedeço os mandamentos do meu pai, semão queimão, semão toco. Meu irmão, a chave da salvação é Jesus Cristo. Não está na placa de nenhuma denominação religiosa. Não está no sétimo dia, não está chamado de Jeová, não está nos Brahmas, não está nos... não está no Buda, não está nos muçulmanos, não está no cristianismo. Está em Jesus. Porque Jesus não é só Deus do cristianismo. Mas eu te pergunto, aquelas pessoas que morreram onde Cristo nunca foi pregado, será que Deus nunca se revelou lá? Antes de Jesus, antes da palavra de Deus chegar aqui como Jesus, nós já conhecemos Deus. A Bíblia diz que todo lugar onde alguém buscar o conhecer, ele se revela. Ele se revela. Onde é que estamos? Onde é que estamos? E como estamos? Meu irmão, não importa. Não importa. Onde tiver um coração disponível a conhecê-lo, Deus se revela. Seja num país árabe, onde só há muçulmanos, seja na China, onde o Buda, na Índia, onde aquelas deusas, se tiver alguém procurar buscar um Deus verdadeiro, ele vai se revelar. Deus se revelou a Abraão na Mesopotâmia antiga, na terra dos caldeus, onde até sacrificavam pessoas para os seus deuses. Mas Deus se revelou quando Abraão procurou lhe buscar. Quando Abraão procurou conhecer o Criador dos céus e da terra, Deus se revelou nele.
Procura conhecer a Deus, teu Senhor, o teu Senhor. Não seja preocupado com vídeos curtos que você não entende só porque você é motivado com vídeos curtos. Hoje mesmo é para nós falarmos aquilo que Deus quer falar nos nossos corações. Jesus é nosso Senhor e Salvador. É Senhor, antes de ser teu Salvador, Ele é teu Senhor. Para você ganhar salvação, depende do teu Senhor que dá salvação. Ele é o Rei ungido, Ele é o soberano, Ele é o Rei. Então, se Ele é o teu Senhor, Ele é o Adonai, Ele é o dono. E a obediência a Ele. Ele diz, pega a tua cruz e anda. Cristo nos ama. Mas por que está na casa do Senhor sem arrependimento? Por que pregar a palavra de Deus e achar que prego muito só porque durante um mês prega 23 dias ou 40, ou durante o mês prega 40 vezes? Eu te pergunto, quando é que está o tempo que você tem que ter um relacionamento com Deus? Todos os dias prega. De segunda a sexta, sábado, domingo, prega. Onde é que está o tempo com Deus? Onde é que está o relacionamento com Deus? Onde é que está o tempo que você tira para com Deus? Quantos dias se dá para Deus? Todo dia você está no púlpito a pregar sobre Ele. Mas tem um relacionamento com Deus que é bom, não tens. Estás preocupado em ir para a igreja? Não, hoje é quarta-feira, eu ir para a igreja. Mas não tem relacionamento com Deus diário. Não busca Deus em espírito em verdade. Não ora. Não medita a sua palavra. Não jejua. Não busca conhecer a Deus. Não ama seu próximo. Diz ser cristão, mas no serviço não se dá com ninguém, porque nós estamos, eu não ligo essas pessoas que são atrasados. Meu Deus! Como obedecer o Senhor? Esta palavra me doeu. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, é o reino dos céus. Falamos Senhor, mas não obedece. Então, por isso você me diz Senhor, Senhor, mas não obedeça a minha palavra. A obediência vale mais que sacrifício. E na igreja não te salva. Tua denominação não te salva. Não vai nos salvar, a denominação não vai nos salvar. Ser assembleano não vai nos salvar. Ser pentecostal não vai nos salvar. Ser evangélico não vai nos salvar. Ser metodista não vai nos salvar. Ser Simão Toco, ser Sétimo Dia, Testemunha de Jeová, não vai nos salvar. Não importa a denominação, ser seita, ser não sei o que, não vai te salvar. Quem te salva é Cristo. E a salvação é pela graça. Não é pelas obras. É pela graça por meio da fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Não é para exemplo para você não se gloriar, como diz Efésios 2, 8, 9. É Cristo. O cumprimento da lei é Cristo. A salvação é por meio de Jesus Cristo, das obras terminadas que Jesus Cristo fez, a morte e a ressurreição, naquela cruz derramando seu sangue para pagar o nosso preço do pecado e a ressurreição para a nossa justificação. É o Senhor Jesus. Não vai na igreja fazer verbo encher. Muda. Se entrega na totalidade. Deixa de fazer as obras da carne. Deixa de odiar. Deixa de mágoa. Ah, porque não? Eu não posso mesmo perdoar. Eu estou magoado. Eu fico magoado. Deixa. De inveja. Esse irmão também. Essa visão também. Só para essa galera que tem. Deixa de ser fofoqueira. Isso abomina a Deus. Isso é abominável para Deus. Deixa de ser egoísta. Deixa de não amar o teu irmão. Você é um homicida. Você não ama o teu irmão. Oh. Por isso que eu começar disse, se não for para te adorar, Senhor, não me deixa entrar, não quero ser um fogo estranho, uma adoração estranha me consumir, porque a Bíblia diz, quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Aquele que é puro de coração, limpo de mão, puro de coração. Se eu tiver sujo, impuro, não alcançarei. Sem santidade ninguém verá Deus. Então não subirei ao monte do Senhor se eu for sujo de mão
e impuro de coração. Então não quero ser. E a minha adoração será que é abominável ao Senhor. Não quero ser abominável a minha adoração ao Senhor. Não quero ser um fogo estranho. Não quero levar um fogo estranho ao altar do Senhor. Hoje, essa pregação não é de cortes. Essa é uma mensagem do coração do Senhor que está preocupado. Porque 95% das pessoas que vão para a igreja acham que são salvas. Mas não são. Por causa do orgulho cristão. Orgulho religioso. Eu sou. Você não é. Está a se mentir. Nós não somos. Estamos a nos mentir. Nós devemos nos render na totalidade a Deus. Se nós fôssemos verdadeiros cristãos. Olha que Abraão. Deus falou a Abraão. Deus disse, deixa eu andar a Abraão. Deus falou assim a Abraão. Abraão disse, se tivesse 50 justos, Deus destruiria a terra. Deus disse, não destruiria a terra se tivesse 50 justos. Olha que Deus diz que, no livro de Ezequiel 22, que procurei no meio deles que alguém que estivesse na brecha a favor da quê? Deste povo e não achei, por isso que a minha indignação caiu. Neemias, sozinho, conseguiu levar as pessoas a construir um muro de quê? Muro de Jerusalém. Daniel sozinho conseguiu orar a Deus. E houve guerra nos céus para que Deus libertasse o povo de Israel do cativeiro, porque o tempo já tinha passado, ninguém estava a clamar, e Daniel se meteu na brecha. Nós falamos somos cristãos. Temos fome em Angola. Temos sede. Não, é os últimos dias sim, é os últimos dias. Mas a Bíblia diz que orai e interceder a favor do quê? Daquele que exerce a autoridade, a favor dos reis, de todo homem, para que todo homem se converta. Assim teremos que uma vida de paz. É a Bíblia que diz. Então por que não temos? Não estamos. Intercessão. O que diz? O que diz no livro de Timóteo? O que diz no livro de Timóteo? Está aqui. Timóteo, 1 Timóteo 2, capítulo 2, verso 1. Admoestais antes de tudo que façam. Vou ler a versão King James, para melhor entendimento. 1 Timóteo, capítulo 2. Oh Deus, nos leva ao arrependimento, Pai. Molda nossos corações, tira em nós que nos impede de te buscar, de te adorar. Tira o orgulho, tira a mágoa, tira a inveja, tira o ódio, tira a mentira. Senhor, nos leva ao arrependimento, Deus, daqueles pecados omícios. Aqueles pecados escondidos que achamos que Deus não está a ver, mas cometemos a masturbação, a pornografia, o adultério, a fornicação. Oh Deus. Aleluia. Tiago, 1 Timóteo 2 diz: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis e pelos aqueles que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador. Por que não está acontecendo em nossa terra? Por que não está havendo mudança em nossos vizinhos? Por que a nossa vida não chama atenção, não transforma as pessoas? Meu irmão, porque nós não estamos a ser transformados. Não fomos transformados pela renovação do nosso entendimento. Não fomos crucificados com Cristo, não somos nova criatura. Não nos rendemos na totalidade a Deus. Não obedecemos à presença e à palavra de Deus. Por isso é que não há mudança na nação.
Se por causa desse modo justo Deus não pudesse destruir Sodoma e Gomorra, que estava na promiscuidade, né? Na homossexualidade, na lascívia. Por que tanta igreja, mas tanta igreja, tantas denominações em Angola, as coisas não mudam? Sabe por quê? Porque temos tantos templos, mas temos pouca presença. Temos tantas denominações, mas poucos filhos de Deus. Devemos repensar. Devemos repensar. Devemos repensar e fazer uma análise a nós mesmos. Devemos analisar nós mesmos. Devemos fazer uma avaliação a nós mesmos. Se realmente nós estamos em Cristo. Devemos examinar nós mesmos. Hoje é um dia de nós fazer uma análise a nós mesmos. Olha o que a palavra de Deus diz. No livro de 1 Coríntios. Coríntios diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo, assim como a deste cálice bebe deste, como a desse pão bebe deste cálice. Depois vamos no 2 Coríntios 13, 5, diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Devemos examinar nós se realmente estamos na fé. Será que a minha vida exalta ao Senhor? Glorifica ao Senhor? Hoje é dia de nós examinarmos a nossa fé, como disse aí na cronologia. Porque eu também examinei a minha e vi que há muitos erros, meu irmão. E vi que nós estamos a viver de aparência. Não amamos, não temos fé em Deus, não cremos. Buscamos soluções a outras pessoas em vez de chegar a Deus. Quando pensamos em alguma coisa, pensamos mais naquela pessoa que pode nos emprestar, nos dar, do que em Jesus Cristo. Não confiamos, não temos fé plena em Deus. Não deixamos a nossa vida plenamente em Deus. Achamos que Deus é só aquele que nós buscamos. Aquela pessoa que vamos só na igreja. E mais nada. O resto é conosco. Examinai-vos a vós mesmos se permanecer na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quando vós mesmos, não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estás reprovado. Será que o meu irmão anda a se examinar a si mesmo? Esta mensagem é para nós ouvir, gastar mesmo saldo. Deus está preocupado pela nossa aparência de viver. Deus não sonda a tua imagem, sonda o coração. Não importa se é uma pessoa boa, que vai para a igreja, volta, mas se não tiver Jesus, não importa quantas doações você faz, não é pelas obras, meu irmão, não é pelas obras. É pelo Senhor Jesus, é pela graça que o Senhor Jesus disponibilizou para nós. O Rei ungido, Deus encarnado, disponibilizou a graça através do Senhorinho de Jesus Cristo em nossas vidas. É Jesus, é o Senhor Jesus que nos salva, é o Senhor Jesus que nos cuida, é o Senhor Jesus que nos esforça.
em Jesus, é nele que devemos confiar, depositar totalmente nossa fé nele e pegar nossa cruz e caminhar. Vai haver dor, vai haver sofrimento. Ele diz muitas aflições, mas te demorando porque ele venceu. Não importa, vão te falar mal, mas não se esconda. Não tenha vergonha. Deixa de fazer o que tem feito nas trevas, nas escondidas. Ninguém está a te ver hoje, mas Deus vai te expor. Vamos deixar de masturbação. Vamos deixar do adultério. Vamos deixar de sujar nosso corpo com as tatuagens, com os piercing. Ah, não, Deus não condena. Mas te domina. Está a te dominar. Convém. Se algo escandaliza o teu irmão está a fazer, deixa de fazer. Que Deus ilumina nossos corações. Que Deus ilumina nossos corações para que possamos compreender a grandeza de Deus em nossas vidas. O poder que Deus exerceu na ação de Cristo agora está em nós. Que Cristo seja em nós através do conhecimento revelado em Cristo Jesus. Oh Deus. Em nome de Jesus. Deus seja louvado, seja exaltado. Em nome santo de Jesus. Amém. Agora quero agradecer a todo mundo que, oh meu Deus, parabenizou-me pelos meus tantos anos, 40 aí, de coração. Agradecer a todos aqueles que partilharam. Também aqueles que em forma de ódio partilharam bondade. Eu sei que não vai agradar todo mundo. Eu não estou aqui para convencer as pessoas. Cristo é que tem que nos convencer pelo seu Espírito Santo. Amém? Também quero dizer que estou muito feliz porque no dia 15 fiz mais uma reunião da primavera. Fiz um aniversário mais. Fiz mais anos de vida. E no dia 16, a prenda de Deus para mim foi o casamento oficial com a minha atual esposa. Ah, como assim? Sim, o casamento oficial não é aquele que vamos na igreja, andamos, que a igreja católica nos ensinou, não. O casamento oficial é aquele que Deus fala, deixar o homem a sua carne, traça uma mulher, juntarão uma só carne. É as famílias que nos casam, que nos juntam. Não são os homens que nos juntam. Mas como assim? Não estou a desobedecer, não. Eu estou simplesmente a mostrar que nós tiramos hábitos da religião para a igreja de Cristo e achamos que aquilo é que está certo, que é a cultura religiosa. Então, aqueles nossos pais que se juntaram na vida sem casar na igreja, são pecadores? Não, não são. Por isso é que até a lei favorece aquelas pessoas que têm uma vida conjugal há muito tempo, que nunca foram casar na igreja, como dizem, na casa de oração, muitas delas sem Deus. Até a lei favorece, porque dá que união de factos. Então, aquele dia foi o meu dia de viver este casamento em que o Senhor Jesus foi o convidado de honra. Em nome de Jesus. E também, deixa eu te dizer, meu irmão, que para não se escandalizar e achar que, conforme você tem visto, que casamento é só aquele que veste branca, aquele que casamento tradicional não tem valor, para você não se escandalizar, vou casar na casa do Senhor, né? Vou ir lá dar o meu testemunho, mostrando que essa mulher já é minha. Para você não se escandalizar, porque aquilo é doutrina religiosa, não é a palavra de Deus. Na Bíblia não está escrito que alguém foi para a igreja e casou. Quando Jesus foi na festa de casamento, não diz que a festa de casamento passou na igreja, não.
Ou vamos na igreja para ser abençoado, não. Deixará o homem em sua casa, juntar-se a uma mulher. Juntar-se uma só casa. Quando vimos na igreja, vimos o Abraão para manter Isaac, mandou buscar a mulher e levou o dote. Isso sim é que é o verdadeiro casamento. Não aquilo que a religião fez, aquela festa, que depois, em vez de ser uma glória para Deus, deixamos de glorificar Deus, passamos a glorificar as trevas, com música promíscua, bebedeira, confusão, coisas que não agradam a Deus. Devemos refletir nisso. Se queremos agradar a Deus ou queremos agradar os homens. Aquele casamento é para agradar os homens, mas o casamento que agrada a Deus é este que a família faz. Vemos muitas das vezes os homens exagerando em coisas, em vender as filhas, mas é o que nós temos que dar, é o dote. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E obrigado por todos aqueles que partilharam a minha alegria, que eu partilhei. Somos chamados ao arrependimento. O arrependimento é a chave. Em nome de Jesus. Amém.